Você já sentiu aquela sensação de que o dinheiro não está valendo nada? De repente, você vai ao mercado, compra pão, compra café, compra leite e retorna para cá na semana seguinte. Você retorna de novo com a mesma nota de R$ 50, mas tem aquela sensação de que comprou menos, muito menos. O pão está ali, continua sendo pão. O café tá ali e continua sendo café. E você continua sendo você. Mas e o dinheiro? O dinheiro parece que encolheu, perdeu seu valor, algo do tipo. Parece coisa do Brasil de ontem, né? Mas pois saiba que isso é mais velho do que a roda. Há 4.000 anos, em uma cidade chamada Nippur, na antiga Mesopotâmia, um rei fez uma coisa que nenhum rei tinha feito antes. Ele olhou para o seu tesouro vazio, olhou para os soldados que precisavam pagar, olhou para as dívidas que não paravam de crescer e teve uma ideia brilhante. E se a gente inventar o dinheiro? E o que aconteceu a partir daí é uma das histórias mais absurdas, tristes e engraçadas da economia. E ela se repete até hoje na Turquia, na Venezuela, na Argentina e com jeitinho até no seu bolso. Senta aí que a história vai começar agora. Vamos voltar no tempo 2100 anos antes de Cristo, mais ou menos. Nippur era uma cidade sagrada. O templo principal ficava lá. Os deuses moravam lá. Pelo menos é o que o povo acreditava. O rei da Prata Podre, que eu falei, né, que eu dei o nome, ele tinha um problema e grave. Os impostos que ele cobrava sobre as cevadas, sobre os gados, sobre as ovelhas, não eram suficientes para ele pagar as contas. Ele tinha guerras para financiar, tinha templos para construir, soldados para pagar, tinha escribas para alimentar. Aí ele fez o que todo governante sem dinheiro faz: pegou emprestado. Ele pegou prata emprestada dos comerciantes ricos de Nippur, pegou com os templos vizinhos, ele pegou com qualquer um que tivesse um pouco de metal guardado. No começo funcionou. Ele pagou os soldados, construiu o templo, fez festa. O povo o amava. Mas e aí chegou o dia da cobrança. E o rei não tinha mais prata para devolver. E agora? Ele simplesmente não podia dizer: não vou pagar, porque se ele fizesse isso, os comerciantes paravam de emprestar, os soldados não iam mais obedecer a ele, o templo parava de abençoar, o reinado dele acabava. Ele precisava de um plano, e o plano veio numa forma de uma ideia tão genial quanto desastrosa. E se a gente usasse outro dinheiro? Um dia, o rei Prata Podre, como eu chamei, chamou seus escribas e deu uma ordem. A partir de hoje, ninguém precisa mais pagar suas dívidas com prata. Vocês vão pagar com essas placas de barro. Eu até imagino o rei lá fazendo a declaração dele. Eu, o rei, declaro que cada placa equivalente é equivalente a um pedaço de prata. E quem não aceitar vai para a cadeia. Ele mandou fazer milhares de placas pequenas, redondas, com o selo real gravado. Nascia aí então a primeira moeda fiduciária da história. E o que é fiduciária? Fiduciária vem do latim fiducia, que quer dizer confiança. O rei, em tese, estava pedindo para o povo confiar que
Um pedaço de barro equivalia ao mesmo que um pedaço de prata. E o povo? O povo não confiou, é claro. Você trocaria a sua prata por uma plaquinha de barro que o rei inventou ontem? Mas eles não tiveram escolhas, porque o rei decretou que os impostos eles só podiam ser pagos com aquelas placas de barro. O salário dos soldados eles seriam pagos com as placas de barro e as oferendas no templo só eram aceitas se fossem placas de barro. Antes do decreto do rei, de uma hora para outra, todo mundo precisava das placas e ninguém queria aceitá-las. Foi o primeiro dinheiro forçado da história, só que aí aconteceu algo que o rei ele não esperava. O rei achou que se todos fossem obrigados a usar as placas de barro, elas magicamente teriam o mesmo valor da prata, mas a economia ela não funciona assim. Aliás, ela nunca funcionou assim. As placas de barro, ela começaram a rodar. Só que as pessoas elas foram percebendo que elas eram muito fáceis de falsificar. Qualquer um podia pegar um punhado de barro ali e modelar, gravar o selo do rei e ele nem ia perceber. Então, em poucos meses, Nippur estava inundada de placas falsas e as verdadeiras. E as verdadeiras também não valiam nada, porque barro é barro, não importa o selo que você grave nele. O que aconteceu? A mesma coisa que acontece quando um governo imprime dinheiro demais. É o mesmo que aconteceu na Alemanha em 1923, o que aconteceu no Brasil na década de 80 e o que acontece hoje na Argentina. Simplesmente inflação. Uma ovelha que custava R$ 10 logo começou a custar 100, depois 1.000, depois 10.000. Os comerciantes, eles pararam de aceitar as placas, eles queriam barter, eles trocavam cevada por ovelha, ovelha por madeira, madeira por prata. As placas foram parar no lixo, literalmente. Escavações arqueológicas em Nippur encontraram várias peças de tabuletas quebradas jogadas fora. Ou seja, o povo ele usou o dinheiro do rei para tapar os buracos na parede. E o rei? O rei continuou pagando os soldados com as placas. Só que os soldados, eles não queriam mais lutar por Barros. O exército, ele foi se desfazendo aos poucos e as cidades vizinhas, elas invadiram Nippur e o rei perdeu o trono. Tudo porque ele achou que podia criar dinheiro do nada. Só tem um detalhe: o rei perdeu o trono, mas e o povo? O povo já tinha perdido tudo muito antes de o reino se desmoronar. Agora vamos traduzir essa história de 4.000 anos para o nosso dia a dia, porque essa história não é sobre um rei idiota lá na Mesopotâmia, é sobre você. Você já percebeu que o valor do almoço subiu muito ultimamente nos 2 anos? Digamos que subiu de 20 para R$ 30. O seu salário ele não subiu igual. O que aconteceu? O governo inventou dinheiro, imprimiu notas para financiar gastos, pagar dívidas, socorrer empresas e quem pagou as contas, o seu poder de compra ele derreteu igual os barros de Nippur. Quer um outro exemplo? É o negócio que aceita moeda estranha. Como assim?
Tem cliente que te paga com promessa. Pode confiar, na semana que vem eu te pago. Fica tranquilo. Você aceita? Se você aceita, você está sendo que nem o barro de Nippur. Promessa não paga fornecedor, promessa não paga funcionário. Dinheiro de verdade é dinheiro na conta. O resto é barro. Quer um outro exemplo? É o empreendedor que imprime desconto. Como assim imprime desconto? Calma, eu vou explicar. Você já fez isso? Vamos imaginar que o seu produto ele custa R$ 100. Você faz uma promoção relâmpago, ele custa R$ 70. Você faz outra, ele baixa para R$ 50. De repente você faz outra, ele fica em R$ 30. O cliente, ele aprende que o seu produto não vale R$ 100, vale 30. Ou seja, você ali, você desvalorizou o seu produto. A lição que as tabuleiras quebradas de Nippur nos deixaram é simples. Dinheiro só vale se ele for escasso e as pessoas confiarem nele. O mesmo vale para o seu preço, para a sua palavra, para o seu negócio. Se você vive inventando desconto, ninguém confia no seu preço. Se você vive prometendo e não cumprindo, ninguém confia na sua palavra. Se você vive aceitando pagamento para depois, ninguém confia no seu fluxo de caixa. Não seja o rei prata podre. Não imprima barro, não aceite barro. No próximo episódio, nós vamos dar um salto para o Egito Antigo. Nós vamos falar sobre a primeira reserva de emergência da história. Quando um faraó teve um sonho estranho e contratou um economista. Sim, naquela época já existia economista e salvou um país inteiro da fome. E a lição? A lição é sobre guardar dinheiro para o dia da vaca magra. Você sabe o que é vaca magra, né? Se não souber, vamos aprender. Conte aí nos comentários se você já aceitou placas de barro no seu negócio. Já deixe o seu like, já deixe o seu comentário, se inscreva se você não é inscrito e compartilha para que chegue para mais pessoas e assim você está me ajudando. Obrigado para você que assistiu até o final e até o próximo capítulo. Nos veremos lá. Tchau!